pessoal! Bom dia, pessoal! Estamos indo hoje fazer um passeio diferente. A gente está aqui em Parnaíba e vamos fazer um city tour. A gente vai conhecer um pouco mais a fundo da história da cidade. Então vem com a gente e fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que se você gosta de história, você vai gostar muito desse vídeo. Bom, pessoal, a gente está aqui no Sesc Caxeiral, na cidade de Parnaíba, e estamos aqui já com a Mari, junto com Alciomar e o professor Maurício, que vai nos guiar aqui nesse passeio de hoje. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alciomar, sou advogado e escritor e também faço esses passeios city tour, né? Como amante da minha cidade, eu sempre vi a necessidade de existir esse tipo de passeio aqui que não existia. Aqui do meu lado está o professor Maurício, ele vai falar um pouquinho dele agora. Olá, gente, eu sou o professor Maurício, não sou parnaibano, mas sou parnaibano de coração. Eu sempre digo que sou de uma outra cidade aqui de Piauí, Pedro II, né, mas Parnaíba foi a cidade que adotei para morar e uma das grandes paixões que sempre tive quando cheguei a Parnaíba foi a história, né? A cultura. Sou professor de geografia, sou formado também em filosofia, mas resolvi criar um site exatamente pela necessidade que a gente tinha nas escolas de encontrar conteúdos, né? Na verdade, a cidade tem muita produção, tem muita literatura, tem muitos escritores, mas na digital a gente encontra pouco. Então esse é um objetivo também do nosso site, né? Conheça parnaíba.com. A gente está com esse projeto e estamos aos pouquinhos começando agora o canal. Devagarinho, o canal também é Conheça Parnaíba. Bacana, então como vocês viram aí, duas pessoas de peso aqui para contar mais sobre a história de Parnaíba pra gente. Nosso passeio começa aqui no Sesc Caxeiral. O Sesc Caxeiral é a primeira escola de comércio do Piauí. Ela tem 105 anos, foi fundada pelos caixeiros, viajantes e pelos comerciantes da época que tinham interesse que o comércio crescesse mais ainda, né? Parnaíba na sua grande pujança comercial. Parnaíba tem 853 imóveis tombados, né? O tombamento ocorreu em 2011 pelo IPHAN, é um tombamento tardio, né? Parnaíba tem mais de 300 anos de história, mas como cidade não tem esse tempo todo, porque a data magna é diferente. É importante entender que a história do Piauí, ela começa de forma diferente da história do litoral. O litoral já tinha pessoas habitando, a gente já tinha naufrágios que já ocorreram aqui, traficantes de pau-brasil, enquanto o Piauí estava se crescendo através da fazenda de gado pelo interior. Então, a dinâmica social do litoral era diferente, né? E Parnaíba foi fundada em função do rio que leva o nome da cidade e que corta esse braço aqui, que é o Igaraçu, né? Foi fundada em função do Igaraçu. Anteriormente ela foi fundada em Testa Branca, que era a fazenda do Simplício Dias, mas como já existia o povoamento aqui, né, de pessoas, as pessoas reclamaram para que ela voltasse a sede para cá. Parnaíba, em específico, está num lugar muito privilegiado e místico, né, porque ela fica entre o começo dos Lençóis, porque é perto de Tutóia, está perto do coração do Delta, que é Tutóia, e do outro lado a gente tem a Serra da Ibiapaba. Porque, por exemplo, Parnaíba era muito grande. Hoje o que a gente conhece como território de Parnaíba não é nem metade do que o território foi. Parnaíba abrigava Cocal, Buriti dos Lopes, Luiz Correia, Cajueiro da Praia, Bom Princípio. Então era um território muito grande. Aqui, ó, vocês podem ver que ao longo da Avenida Getúlio Vargas, a arquitetura das casas é uma arquitetura mista, né? Ela guarda tanto elementos coloniais como elementos também modernistas, né? Isso porque mostra o desenvolvimento de como foi essa parte aqui dessa rua, né? Essa rua antigamente chamava Rua Grande, né? Depois mudou para Getúlio Vargas, ali na frente a gente vai entender o porquê. E aqui ficava o trilho do trem.
Você pode ver até onde foi tirada a ranhura do trilho do trem. Ele ia até o Porto das Barcas, né? E aí até a estação ferroviária que fica no começo da Avenida Getúlio Vargas. É o motivo da rua ter virado Getúlio Vargas, né? Como sempre, infelizmente, as pessoas fazem saudações aos homens brancos importantes e não aos heróis da terra. Quando Getúlio Vargas veio a Parnaíba, ele ficou hospedado nesta casa que hoje é o Bradesco. E por este motivo a Rua Grande perdeu o nome de Rua Grande e se tornou a Avenida Getúlio Vargas. Legal. Bom, gente, aqui a gente está no casarão do Simplício Dias, né? O Simplício Dias era filho do Domingos Dias da Silva, que era responsável aqui pela vila de Montserrat, posteriormente virou Vila São João da Parnaíba, né? Em homenagem ao pradoeiro da época, que era São João Batista, e posteriormente mudou-se para Parnaíba, né, enquanto cidade. E mudou-se também a padroeira, se tornando Nossa Senhora das Graças, que é uma das igrejas que nós vamos visitar, né? O sobrado, ele tinha uma interligação com a igreja principal, que foi fechado, né? E que fazia com que o Simplício podia estar aqui e do nada aparecer dentro da igreja lá. Aqui a gente vê um pouco do mapa de Parnaíba, a gente tem algumas exposições artísticas também. Hoje funciona a Superintendência de Cultura aqui, né? E a gente tem diversas exposições aqui. Tinha um pedaço da porta de acesso que foi tapada. É aí que foi tapado? É, um dos pedaços que foi tapado. Era uma passagem. Era a passagem que ia direto para a igreja. Vocês verem que a estrutura principal foi mantida, mas os acessos foram tapados e houve modificações com a criação do elevador, né? Isso aqui são lossários que foram achados, né? Então a gente tem cerâmicas indígenas, a gente tem cerâmicas portuguesas. Aqui ficava uma exposição bem maior, né? Constava a exposição do Humberto de Campos. A gente vai visitar o cajueiro dele. Humberto de Campos é maranhense, mas viveu muito tempo em Parnaíba e, como o professor Maurício, também se considerava um parnaibano. Bem, gente, a gente está aqui no começo do Porto das Barcas, né? A gente não está no coração do Porto das Barcas, mas é o começo. Dá para vocês terem uma ideia do que era o Porto das Barcas, né? O Porto das Barcas era um grande complexo. Primeiro, na época do Império, de exportação de charque, né? Sendo o segundo maior do Brasil, perdendo só para Campina Grande. E posteriormente, toda a rota de comércio que vinha do Maranhão e ia para o Ceará, e a rota internacional era feita através desse porto, né? E ele acabou respirando as mudanças da cidade. Aqui é o início realmente de Parnaíba, né? Em que pese Testa Branca foi onde foi fundado, foi mudado para cá porque aqui é o primeiro aldeamento, né? Daqui que surgiu a Parnaíba. Então aqui hoje a gente tem a ponte, que foi construída na década de 60, né? A gente tem o sobrado da Luísa Amélia, que é aquele ali azul, que hoje é o Colégio 10. Luísa Amélia é uma poetisa de 1800 e alguma coisa, já feminista antes do feminismo, entendeu? Já falava sobre questões sobre mulheres, sobre os sentimentos dela. E ela tem uma grande lenda, que é onde a gente vai acabar o nosso passeio, né? O Porto das Barcas era a principal fonte de renda de Parnaíba até 1940. No final da Segunda Guerra Mundial, o comércio daqui entra em declínio, né? E aí a cidade começa a crescer para fora dessas regiões. Mas aqui é onde a cidade cresceu, né? Como eu falei, a cidade é muito dependente do rio. Tanto Testa Branca como aqui esse povoamento de Porto das Barcas dependia-se do rio.
Então a comunidade local cresceu-se ao redor dos rios, né? Então os primeiros bairros, que é os Tucuns, para lá onde ficava o Porto dos Tucuns, e posteriormente a Munguba, diversos cabarés que eram conhecidos dos marinheiros, né? O próprio Assis Brasil, em Beira Rio, Beira Vida, que é o nosso grande escritor piauiense, parnaibano inclusive, relata muito bem essa história de prostituição ao longo daquela rua ali. A gente tem um outro bairro aqui de trás, que é esse bairro onde fica realmente o complexo do Porto das Barcas, que é a Coroa, justamente porque ele fazia uma coroa no rio ali naquela parte, né? E ali também era muito ligado às prostituições. Então aqui era a população pobre, a população escravizada, os libertos. Eles moravam a esse arredor, né? E eles conviviam com o rio. Quando o João Caldas veio para cá com o intuito no Piauí de transformar Oeiras em cidade e fundar mais 6 vilas, quando ele chegou em Parnaíba, era para ser fundado aqui. Só que ele viu a condição onde o gado era abatido no rio, as lavadeiras lavando roupa, os meninos pulando, os vareiros atravessando gente para um lado e para o outro, né? Povo pescando. Ele achou um caos, uma sujeira, uma imundice. Então ele decidiu fundar em Testa Branca, que era a fazenda do Simplício Dias, que lá tinham homens livres, lá tinham homens brancos e tudo mais, mas a população aqui não aceitou. E aí, posteriormente, na segunda data magna, volta a sede de Parnaíba ser aqui. Importante também destacar que a nossa cidade ela sempre foi ligada ao rio, porque o Piauí, durante alguns anos, principalmente para tentar se afirmar como capitania, né? Ele era mal visto porque tinha conflitos internos. E os principais conflitos internos aqui eram com os índios. Manduladino tinha também esse propósito de transformar, elevar, né, Parnaíba não, Piauí, e aqui a gente teve revolta com os índios, que é a revolta de Manduladino, né? Ela durou alguns anos até o Manduladino ser assassinado ali no Rio Igaraçu. Mas é interessante a gente ver como essa cultura influenciou de certa forma a forma do piauiense ver o indígena, né? Hoje a gente tem uma valorização do indígena já tardia, né? Mas essa revolta fez com que as pessoas estigmatizassem a figura dos índios, né? E a grande maioria de nós parnaibanos somos descendentes de Tremembés, somos descendentes dos índios que aqui vieram, que aqui lutaram contra o homem branco opressor, contra o gado, né? Aqui é o Museu da Estátua Parnaibana. São 8 artistas diferentes que se juntaram para catalogar como era a vida do sertanejo parnaibano, né? Como é que era a vida. Então a gente tem índios, tem lavadeiras, tem caçadores, tem famílias fazendo farinha, a gente tem diversos tipos de estátua que retratavam essa vida cotidiana em Parnaíba, né? E aí o que aconteceu? Com a reforma do Porto das Barcas, né, os herdeiros das estátuas começaram a reclamar das estátuas e queriam que essas estátuas fossem tiradas daqui, né? Essas estátuas foram doadas por um colecionador de arte, né, o Ricarte. Ricarte é o dono da loja que vocês conheceram no começo, que eu digo o nosso guardião. E o Ricarte conseguiu manter essas estátuas aqui, então essas estátuas hoje estão legalmente sob a posse do Ricarte, até que a situação se resolva, e o Ricarte ainda continua mantendo o Museu da Estátua Parnaibana, que foi fundado por esse colecionador, né, que comprou essas estátuas, adquiriu, e ele mantém aqui até hoje viva essa memória de como era a Parnaíba e um pouco da nossa arte santeira, né? Que é essa talhação em madeira, né? A gente está aqui no Porto das Barcas, né? O Porto das Barcas. O Porto das Barcas é o começo de Parnaíba, né? Do aldeamento aqui no Porto das Barcas, né? A parte
principal do comércio do charqueado, como a gente havia falado. A gente vai ver também uma parte de como funcionava. O trilho do trem vinha até aqui, até a década de 60 não existia essa ponte, né? O monumento da águia que vocês veem no começo da São Sebastião, na verdade ficava aqui, ele só foi transferido para lá depois. E aqui entrava o trilho do trem, até lá. Ah, aqui embaixo então entrava o trilho do trem. O trilho do trem entrava aqui e ia até lá. E aí lá funcionava uma grande alfândega de comércio, né? E aí lá descia todas as mercadorias do mundo todos, eletrodomésticos vindos da Inglaterra, da família Clark, desciam grãos, desciam carne, né? Desciam aviões, hidroaviões desciam aqui, entendeu? Como não tinha a ponte, a população que morava do outro lado atravessava por os vareiros, né? Que eram canoas grandes com os pescadores, né? O vareiro, ele é o típico parnaibano, né? Que eram aquelas pessoas que nasceram e criaram em Parnaíba, tinham ligações com o rio, né? E remavam, atravessando de uma margem para outra as pessoas, né? Até se a gente olhar etimologicamente, Tremembé, que eram os índios que habitavam aqui, vem do Poranaguá, que é uma mesma língua parecida do tupi, que é Trimimbi, que é aquele que andam nos alagados, né? Então tem essa ligação com o rio. Parnaíba tem uma ligação muito forte com o rio. Legal. E o mais interessante observar é que aqui foi o centro comercial e o centro de potência econômica de Parnaíba até o seu declínio, 1940, final da Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai dar uma olhadinha em alguns galpões agora para mostrar para vocês. Vamos lá. Pronto, a gente está aqui hoje no coração agora do Porto das Barcas, né? Aqui ficavam as caixas com os balcões como um grande mercado, né? E aí os barcos atracavam ali, eles saíam por 2 guinchos, esse ainda ficou, né? Os guinchos movidos a carvão, que desciam as mercadorias aqui, os estivadores colocavam nas suas determinadas bancas aqui, né? Então era aqui a grande parte do comércio. Lá do outro lado a gente vai ver, era a garagem de reboque, onde consertava os navios, né? Hoje aqui funciona o Teatro do Porto das Barcas, né? Como vocês estão vendo, onde tem festas juninas, né? Onde tem festejos, né? Aqui no prédio amarelo atrás, a Mari vai mostrar para vocês, é a Federação do Comércio hoje em dia, né? E esse corredor aqui, que hoje também é um corredor de comércio, era onde se escoava os produtos, né? E aí ali no fundo do canto esquerdo, ali rosa, a gente vê o Museu do Mar, hoje o Museu do Mar, né? Que é patrimônio do Estado. Parte do material utilizado na construção na época do Império era óleo de baleia e os materiais que tinham. Então a gente pode perceber, se pode aproximar um pouco, que esse cimento, essa coisa, ó, tem pedaços de ostra dentro, ó. É uma construção feita com uma argamassa de óleo e materiais que eles tinham, né? Não é o mesmo cimento que a gente tem hoje. Essa parte aqui, ó, é a garagem de conserto dos navios, né? Ali a gente está vendo a vila do Parnaibana, a Vila do Pescador realmente passando, não. Essa é a vida para além do turismo que a pessoa está vendo, o turismo raiz, sim. ver o passeio. Então aqui era a garagem de conserto dos navios, ela está um pouco prejudicada, mas aqui eles entravam, subiam as escotilhas, secava, né, essa água, e aí eles podiam fazer os reparos nos navios. Muito show, muito legal. E quando que foi desativado aqui, você sabe dizer? O Porto das Barcas, ele perdeu totalmente a sua função na década de 40 com um declínio comercial, né? Pronto, gente, que a gente já está um pouco fora do complexo do Porto das Barcas, mas era aqui que funcionava a vida dessas pessoas que moravam no ao redor, né? A primeira data magna importante de Parnaíba se deu por essa capela, que é a Capela de Nossa Senhora de Montserrat. Ela é de 18 de julho de 1711, né? Essa capela ainda preserva as características originais.
Porém, a estátua de Monserrat hoje não fica mais em Parnaíba, ela fica em Piracuruca. Porque na época, justamente os Tremembés, na época que estavam invadindo, com medo de roubarem as estátuas, o pessoal mandou a estátua para Piracuruca. Posteriormente, os índios Tapuia, que eram aliados dos homens brancos, mantiveram as estátuas lá e a estátua de Monserrat até hoje fica em Piracuruca. Então a gente só tem a capela sem a estátua original de Monserrat. Agora a gente está aqui em um dos outros sítios históricos, né? Como a gente falou no começo do vídeo. Esse aqui é a Praça da Graça, né? Anteriormente aqui era conhecido como Lago das Onças e depois virou Largo Matriz. Durante os anos a arquitetura desse lugar mudou completamente, né? Mas aqui a gente tem lugares importantes para a história de Parnaíba. O Marco Zero fica aqui, né? O Grito da Independência do Brasil fica aqui, que é o Parnaíba ajudou na independência do Brasil, né? Essa história que Dom Pedro deu a independência na margem do Ipiranga e tudo se resolveu, não funcionou. O Brasil foi feito de vários conflitos internos para que essa independência realmente existisse da coroa portuguesa. E o grito inicial dessa independência começa aqui nessa praça, com a reunião dos parnaibanos declarando a independência do Piauí ali naquele largo onde vocês estão vendo aquele monumento maior, né? E a partir disso se desenrolou a Batalha do Genipapo, que todos conhecem, né? As tropas de Fidier, né? Juntamente com as tropas de Leonardo das Dores Castelo Branco, um poeta, um homem simples, com os homens de Campo Maior e as pessoas do aldeamento de Parnaíba lutando contra Fidier. Teve consequências drásticas para Parnaíba, porque depois da batalha as pessoas importantes foram para o Ceará fugidas, só declararam a independência. As pessoas simples morreram na batalha, foram enterrados em covas rasas. E Fidier veio para Parnaíba arrasar Parnaíba, acabar com a charcaria, destruir Parnaíba, né? Então Parnaíba pagou o preço com seu sangue por essa batalha, por essa independência, né? Aqui é a catedral, né? A igreja de Nossa Senhora das Graças, né? Parnaíba teve como padroeiro Nossa Senhora de Monserrat, que era uma Santa Negra. Posteriormente, quando fizeram a Vila de São João da Parnaíba, São João foi o padroeiro e posteriormente, com a construção de Nossa Senhora da Graça, com essa de 1770, foi construída essa capela em homenagem a Nossa Senhora da Graça, se tornando a padroeira de Parnaíba, né? Interessante pensar também nas logísticas que isso, com essa ligação com a água, né? Porque Nossa Senhora de Monserrat é a padroeira dos navegantes, né? Nossa Senhora das Graças tem uma relação sincrética com a água em algumas religiões afro, né? Então sempre tem, como eu falei, a Parnaíba é uma cidade que permeia o rio, né? Ela vai abandonando o rio a partir da década de 60, mas até então todas as suas relações têm uma ligação com o rio, né? A gente vai dar uma olhadinha agora lá dentro. A gente está dentro da capela, né, Nossa Senhora das Graças, e é importante perceber que, assim como nos outros lugares do Brasil, as capelas das grandes dioceses, na verdade, são grandes mausoléus das famílias ricas, né? Então, os grandes ricos foram enterrados aqui. A gente pode ver, ó, que na cidade do Rio de Janeiro, em 1822, falecido na cidade de Parnaíba, Piauí. Todos os mausoléus dos ricos eram aqui. Como a família Dias e Silva era a família importante do mausoléu, de Parnaíba, ela teve seu próprio mausoléu, criando essa capela anexa. Aqui nessa capela anexa foi enterrado todos os grandes Dias e Silva, que são os fundadores, prepulsores da cidade, né? Domingos Dias da Silva, pai do Simplício Dias da Silva, e o Simplício Dias da Silva, né? Aqui são os túmulos deles. A capela eles vão construir porque eles eram os donatários, né? Tinham muito dinheiro. A sociedade toda ajudou eles, a família ficou responsável pela construção da
da capela, mas um ou outro grupo a família Diniz pelo altar, eu acho, e o povo pela mão de obra, pelo restante. Aqui nós temos, por exemplo, esse Paulino Bastos aqui foi um náufrago que chegou, que escapou agarrado em tábuas na Pedra do Sal, né? E chegou aqui, era português, se tornou muito rico no comércio e está enterrado aqui também. Então, com algumas famílias tradicionais tiveram seus mausoléus aqui. Aqui a gente tem um túmulo da filha do Simplício Dias da Silva, né? E também uma história interessante, né? A Carolina Tomásia, que era filha do Simplício, ela casou-se com um fazendeiro rico e morava hoje onde era Buriti dos Lopes, era a fazenda que ela tinha ganhado. E para viver e por convivência do pai, ela era malvada com os escravos, né? As pessoas pintam a família Dias e Silva boa com os escravos, mas não. E um dos escravos dela, né, se apaixonou pela mucama dela. E ela proibiu os dois, mandou dar uma pisa nele, porque pegou os dois juntos, né? E o escravo, querendo viver o amor com a sua amada, pegou uma garrucha e deu um tiro na cabeça dela. E aí é o destino final dela, que a placa conta, né? A vítima de crueldade execrada por um monstro, perdendo sua preciosa existência. Mas não conta as maldades que ela fez com esse escravo. Esse escravo foi o último escravo a ser executado aqui em Parnaíba, no Pelourinho. E é o símbolo de resistência negra, né? De poder viver o seu amor. Ele enfrentou a dona, ele enfrentou tudo o que ele queria, né? Bom, gente, aqui a gente tá ainda na praça, né, da Graça, que eu falei, antigamente chamava Largo das Onças, né? Ela mudou a estrutura ao longo dos anos, né? Aqui ainda a gente vê um pedaço do coreto, era um coreto astronômico que tinha, né? Foi retirado, né, e tudo mais, a maior parte dele. O lago, ele acabou se tornando artificial. A gente vê ele ali, mas ele era um lago que existia de forma natural, né? Chamado Lago das Onças, por isso que dava o nome aqui de Largo das Onças. E aqui a gente tem a igreja do Rosário dos Homens Negros, né? O que acontecia? Muitos sabem, na época, os negros não eram permitidos frequentar as suas igrejas, né? Da praça da Igreja da Graça até a Igreja do Rosário existe um túnel aqui debaixo da praça onde os negros assistiam à missa. Então, antes da construção, como eles não eram permitidos pisar no solo da igreja, eles assistiam à missa aqui por debaixo da praça. Se você for, porque a gente não vai ter a oportunidade de entrar na igreja que ela está fechada, no cantinho do altar tem um buraco que foi tapado de cimento e fechado pelo IFAM, que era justamente o túnel que eles desciam para assistir, né? Com risco de desabamento, o ITAM decidiu fechar o túnel, né, de visitação para preservar a estrutura, né? Então ele está lá, mas ele é fechado. Aqui a gente tem na Praça da Graça o Marco Zero, que aponta para todas as direções, né, das cidades próximas de Parnaíba. A gente também vai ter aqui a Banca do Louro, que não dá para vocês verem, que é uma banca de jornal tradicional. Se você que é turista, quer vir para Parnaíba e quer adquirir informações além do site Conheça Parnaíba do professor Maurício, eu indico você ir lá, porque lá tem livros de todos os autores parnaibanos que você possa imaginar, tanto livros de história como livros de literatura. Então é um mergulho na cultura parnaibana, né? Bom, aqui a gente é na Praça Jonas Correia, né? Aqui é o Pelourinho da cidade, era aqui. Não sobrou nada historicamente, foi totalmente destruído, mas a gente tem a memória do Aleixo, né? Que foi o último escravizado que matou a filha do Simplício Dias, né? Aquela história de amor que eu contei. Foi a última execução feita aqui e posteriormente essa memória foi apagada, né? A gente tem um documentário do Sesc, né, de Parnaíba, que tenta revitalizar essa memória, né? Estamos aqui na casa do Humberto Campos, próximo à Praça Santo Antônio.
Agora a gente vai ver lá o cajueiro do Humberto de Campos, né? O Humberto de Campos passou a infância aqui e quando ele era na infância dele, ele plantou um cajueiro, que era o grande amigo dele. O Humberto de Campos ele é um vulto do espiritismo no Brasil e ele desenvolveu muito o espiritismo em Parnaíba. Tanto é que a Semana Espírita em Parnaíba é comemorada no cajueiro que ele fundou, que a gente vai lá. Humberto de Campos, ele nasceu em Miritiba, no Maranhão, né? Hoje a cidade é Humberto de Campos, em homenagem a ele, né? Na infância, eu não lembro exatamente qual foi o tempo, mas ainda pequeno veio morar nessa casinha, porque a família Campos Veras, os Veras são daqui, né? Já estavam aqui, o pai dele faleceu, a mãe ficou viúva e eles vieram morar aqui em Parnaíba. E aí, na infância dele, ele planta esse cajueiro, né? E hoje é o que nós temos de memória, né? Humberto de Campos depois ele vai para o Rio de Janeiro, se torna um grande escritor, né? Faz parte da Academia Brasileira de Letras e tem vários contos, inclusive um dos livros dele é chamado Memórias, né? Onde ele traz muitas histórias da época de Parnaíba, de 1800 e final do século XIX e começo do século XX, com muitos contos, e aí a gente tem um bom reflexo do que era a sociedade na época, né? Gente, aqui a gente está no Cemitério da Igualdade, que é o cemitério mais importante da cidade, o mais antigo, e é onde fica a lápide da Luísa Amélia, né? A nossa grande poetisa. E dá pra ver ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver, onde tem um anjinho, a gente vai chegar lá e vocês vão ver. Caindo das folhas ou morreu? Tá caindo as folhas. Nossa. Dona Luísa Amélia de Queiroz, nossa grande poetisa, né? Como vocês podem ver, ela queria ser enterrada debaixo de uma gamileira e simplesmente brotou do túmulo dela essa gamileira gigantinha aqui que vocês estão vendo, né? Ela foi uma grande poetisa daqui, falava sobre os sentimentos delas, sobre as ideias dela, né? A gente pode considerar ela como uma feminista antes do feminismo. E também tem muito a ver com a história das religiosidades da cidade, né? A gente teve um médium que foi muito importante na cidade, que recebia recados dela, né? Seu Fenelon Lima. E dizem que ela pediu para que lançasse uma placa, né? E assim o fez. Ele lançou a placa em homenagem a ela, né? Com esta frase que posteriormente, alguns anos recentemente, nós descobrimos que num livro que ainda não tinha sido publicado dela e não tinha sido descoberto, essa frase estava lá. Mistérios de Parnaíba. Mistérios de Parnaíba, Parnaíba e seus mistérios. Bom, já estamos encerrando o nosso City Tour. Nós encerramos o City Tour aqui na sombra da gamileira da Luísa Amélia, porque o sol tá escaldante. A gente ainda tinha outros pontos para ver, mas a gente vai encerrar hoje, né? Quem sabe outra oportunidade a gente vê Testa Branca, ver a parte. Fica na parte 2. Não percam, vai ter a parte 2, eles estão prometendo já, viu? Queria agradecer a Fernanda e a Mário pela oportunidade de falar da cidade que eu tanto amo. Agradecer ao professor Maurício, que também nos ajudou, né? Só. Nós que agradecemos pela oportunidade As cobaias do passeio. Nós que agradecemos a oportunidade de vocês aqui, né? De contarem um pouco dessa história para nós. História linda, maravilhosa, com os percalços, né? Como toda história tem, mas que vale muito a pena conhecer, né, gente? Parnaíba tem muita história e cultura, saberes locais. Parnaíba tem muita coisa. Acompanhe o site Conheça Parnaíba. Sigam no YouTube o Conheça Parnaíba, o Vivendo de Leveza, e sigam lá no Instagram, @alciomaneto. Nós vamos colocar tudo. Valeu. É isso aí, gente. Muito obrigado.